Comece entregando o seu coração para Ele. Eu quero partilhar com vocês uma mensagem que o Senhor fez arder no meu coração, arde ainda, está queimando aqui. Que está lá no Salmo de número 39, nós vamos ler apenas 2 versículos desse Salmo. É um Salmo de Davi. Davi, quando ele escreve esse Salmo, o Davi, ele estava passando por um momento de aflição, de angústia. Estava passando por um momento de turbulência. E aí o Davi escreve o que nós vamos ler aqui agora, no verso 4 e 5. O Davi diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Desde os meus dias o comprimento de um palmo, ou deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O Davi, ele no momento de aflição e de angústia, ele pede algo muito especial para Deus, que nós lemos aqui no verso de número 4. Ele fala: Senhor, mostra-me os meus dias, o fim dos meus dias. Mostra quanto tempo de vida eu ainda tenho. Mostra quanto tempo de vida ainda me resta. E aí, por que o Davi pede isso no momento de aflição? Estranho, né? Porque no momento de aflição pode-se talvez te pedir: Senhor, alivia minha aflição. Senhor, tira minha angústia. Senhor, me traz respostas. Senhor, me dá alívio. Não seria a oração mais comum para o momento de angústia? Sim ou não? E o Davi, ele diz: Senhor, mostra-me o fim da minha vida, me ajuda a contar os meus dias. Por que o Davi faz esse pedido para Deus? Porque quando eu sei quão breve a minha vida é, eu caminho por propósito. E quando eu caminho por propósito, eu não perco tempo. A gente não desperdiça tempo quando a gente tem um propósito definido. Eu sei qual é o meu ponto de partida e eu sei aonde eu quero chegar. Isso é ter uma vida com propósito. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Isso é ter uma vida com propósito. Então Davi fala: mostra-me o fim da minha vida para eu não ficar vagueando por aí. Mostra-me o fim da minha vida para eu não ficar dando tiro fora do alvo. Mostra-me o fim da minha vida para que eu não desperdice o meu tempo. Mostra-me o fim da minha vida para que eu gaste a minha vida com aquilo que realmente importa. E esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui. O tema que nós vamos trabalhar é: estamos gastando a nossa vida com o que realmente importa? É uma pergunta. E aí o salmista ele continua: eu quero saber os meus dias para que eu caminhe com propósito e também saiba quão frágil, ou em outras traduções, tão limitado eu sou. E aí no 5 ele fala assim: o Senhor mede os meus dias como de um palmo. Irmão, quando eu ouvi o salmista dizendo isso, e ele exemplificando o tempo da vida com o tamanho de um palmo, eu olhei para o tamanico da minha mão e me assustei. E pensei: os meus dias serão bem breves. Porque olha o tamaninho do meu palmo. Se o seu for maior, glória a Deus, você vai viver mais do que eu. Mas me assustou, me impactou de ver o tamanho da sensibilidade do Davi. Olha a reflexão que ele faz. Ele fala assim: a nossa vida aqui é tão curta que ela é medida pelo tamanho de um palmo. Pequenininha a nossa vida aqui. E aí ele fala: a duração da minha vida é nada diante de Deus, porque a minha vida é finita aqui e Deus é eterno. E aí o Davi fala: por isso a minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Irmão, quantos segundos dura um sopro? Dependendo do diafragma, 5 segundos. Se for o diafragma do pessoal que estava cantando aqui, dura um pouquinho mais, vocês estão na vantagem. Mas um diafragma não exercitado, um sopro é... acabou. Acabou a vida. Essa é a vida, o tempo de uma vida. Eu gostaria de 3 voluntários aqui, bem rapidinho. Cris, você está na minha mira, pode ser um deles. Vem, Cris, em nome de Jesus.
Mais outros 2 voluntários corajosos que possam vir aqui nos ajudar com a ministração. Isso, Wesley, obrigado. Mais um, bem rapidinho, por favor. Pode subir aqui. Ô, Cris, traz essa corda, por favor. Eu quero ilustrar algo, porque pedagogicamente, quando a gente enxerga, a gente se conecta um pouco mais ainda com a realidade com a qual a gente está querendo transmitir. Então, pode vir aqui, por favor, os 3. Obrigado, Juan. Estica a corda aqui, Cris. Cada um segura numa ponta. E aí, Juan, já vou falar qual é a sua parte, tá bom? Vai até onde der, Cris. Uau, que da hora. Ela é maior do que eu imaginei. Eu pensei que ela ia dar só até aqui em cima do púlpito. Pode deixar o Cris. Vai, Cris, descarrega. Lembra o seu tempo de adolescente que você soltava a pipa e descarrega o carretel. Não, deixa o Cris descarregar. Pode levar, Cris. Pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. Cris, agora puxa a uma altura que ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Pode ir puxando, Cris, para ela ficar a essa altura aqui assim, mais ou menos. Isso, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Isso, isso, isso. Ótimo, obrigado, Cris. Agora, Juan, você vem e você segura aqui, ó, por favor. Pois bem, é simples, mas a intenção por trás dessa dinâmica é te mostrar quão breve é a nossa vida. O que é a nossa vida aqui na terra? A nossa vida aqui na terra é a daqui, aqui, ó. Isso aqui é a nossa vida aqui na terra. Que o salmista Davi, no que lemos, disse que é como um sopro. É isso aqui o sopro, ó. Esse é o nosso tempo de vida aqui na terra. Agora, daqui, da mão do Juan até o Cris, e que desce e vai embora, perder de vista ali, é a nossa vida na eternidade, amém? É isso aqui que nós vamos viver com Cristo eternamente. A eternidade dá-se uma ideia de que é algo que não terá fim, é infinito. Agora, presta atenção em uma coisa, se eu vou passar muito mais tempo aqui do que aqui, por que é que eu estou tão apegado às coisas aqui, que não me conecta com as coisas daqui? Por que é que estamos tão presos às coisas daqui? E não estamos tomando atitudes, decisões, posicionamentos que nos faz escolher coisas que vai durar para sempre. Irmãos, a vida aqui é passageira. Por que é que estamos tão arraigados às coisas terrenas de uma vida aqui na terra, que não está nos levando para uma vida na eternidade, irmãos? Faz parte das coisas nessa vida, que eu já vou liberar vocês, tá? Fiquem tranquilos. Faz parte das coisas desta vida aqui, faz parte nesta vida aqui ter aflição. Aqui nós não teremos mais, a Bíblia diz que aqui nós não teremos dor, não choraremos, não teremos aflição, não teremos angústia. A vida aqui na eternidade vai ser maravilhosa, de verdade. A nossa mente é finita e ela não consegue medir os benefícios da vida eterna. O quanto nós vamos viver de coisas boas na eternidade. Mas faz parte da vida aqui as aflições, amém? Amém? Quem aqui nunca passou por nenhuma aflição, levanta a mão e no término, eu quero te interrogar e saber qual é o segredo que eu ainda não descobri. Faz parte das aflições desta vida. Faz parte nesta vida nós passarmos por aflições. Qual o propósito das aflições nesta vida? O propósito das aflições nesta vida é nos preparar, nos forjar para a vida na eternidade. O propósito das aflições desta vida é nos fazer desapegar daqui, para nos conectarmos aqui, que é o nosso lugar. Obrigado, meninos. Pode deixar esticadinho assim, Cris? Assim, isso.
Obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Eles foram corajosos. Deus abençoe. Então, irmãos, faz parte das aflições desta vida, porque as aflições desta vida estão nos preparando para a eternidade. Agora, sobre isso, uma certa vez eu ouvi Russell Shedd numa ministração para pastores, e eu tive o privilégio de estar ouvindo aquele velhinho cheio de boas novas, falando a palavra de Deus. E Russell Shedd, certa vez, interrogado por uma revista, porque ele faleceu de câncer. E Russell Shedd, uma vez, interrogado como ele enxergava o câncer, a prova do câncer, a aflição do câncer na vida dele. Sabe qual foi a resposta do Russell Shedd? Que me inspira e ecoa aos meus ouvidos todas as vezes que eu estou passando por guerra. A resposta dele foi a seguinte: o câncer foi um meio que Deus utilizou para me desmamar deste mundo. O Senhor nos permite passar por algumas coisas e ficarmos desgostosos aqui, porque se aqui fica tudo muito gostoso, confortável, agradável, a gente não vai querer ir para lá. Às vezes nem está tão confortável, nem está tão gostoso assim, a gente se esquece da eternidade. Sim ou não? Ufa, pensei que era só eu. Irmãos, quando a gente fala sobre a vida, eu quero fazer algumas reflexões com base nessa dinâmica que nós utilizamos aqui, tá? Essa vida é um lugar de preparação para a próxima, que é na eternidade. Essa vida é uma pré-escola para nós. Nós estamos sendo preparados para aquilo que vai perdurar para sempre. Nessa vida passaremos muito mais tempo na vida na eternidade. A vida é um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. Presta atenção nisso. A vida é um treinamento coletivo que acontece antes do jogo. A vida é aquela volta que o corredor, o atleta que faz corrida, ele dá aquela corrida de aquecimento antes da corrida oficial. A vida aqui é essa corrida de aquecimento para aquilo que vai acontecer ainda. Agora, uma pergunta que eu vos faço é a seguinte: o que é mais importante, o treino ou o jogo? O que vocês acham? O treino? Vou perguntar de novo, se conecta, lembrando sempre desse fio aqui, o pedacinho que é a vida na terra e o restante que é a eternidade. Usando como uma metáfora dos jogos, o que é mais importante, o treino ou o jogo? O jogo, o treino não vai te fazer ganhar medalha, vai? Claro, você vai treinar e vai te preparar para. Mas o treino não é o mais importante é o jogo. Se às vezes no treino nem dá o seu melhor. O treino você está ali só aquecendo, você está ali só se preparando. Mas quando você entra no jogo, na competição, quem é competitivo sabe do que eu estou falando. Entra com a faca nos dentes. Entra com tudo, dá o seu melhor. Até a última gota de sangue, sim ou não? Eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar basquete. Olha bem, eu não entendi por que vocês deram risada. Adorava jogar basquete, irmãos. A quadra desse Molde Sá aqui, que foi onde eu estudei, na adolescência, eu cabulava a aula. Olha aqui, confessando um pecado, que eu já confessei lá atrás, já passei por libertação, cura. Mas eu cabulava a aula para ir para a quadra jogar basquete, de tanto que eu gostava. E aí ficávamos aqui treinando. Quando tinha campeonato, eu virava uma gigante. Eu fazia até cesta de 3, dá para acreditar? O treino me preparou para isso. Mas o mais importante foi o quanto eu me esforcei para estar lá e fazer a pontuação necessária para o meu time ganhar. Então, o mais importante é o jogo. Esse nosso corpo terreno,
que foi nos dado por Deus apenas para uma utilidade na vida terrena, ele não serve para a eternidade. A palavra de Deus diz que quando nós formos arrebatados com o Senhor, o nosso corpo vai ser transformado. Então esse corpo aqui, na verdade que hoje nós temos, ele serve apenas para ser uma habitação transitória do Espírito Santo enquanto nós estivermos aqui. Então, para que serve o nosso corpo? Não é para colocar um belo colar, não é para fazer um excelente corte de cabelo. Vocês gostaram? Não é para fazer um excelente corte de cabelo, não é esse rostinho lindo, não é só para passar uma maquiagem. Esse corpinho ideal não é só para ir para a academia malhar. Há um propósito maior por trás de tudo isso. Qual é o propósito, irmãos? O nosso corpo físico é uma habitação temporária do Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui. Segundo aos Coríntios 5:1, o Paulo escrevendo essa carta, o Paulo disse assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, que é essa aqui, que nós vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Temos da parte de Deus um edifício. Uma casa eterna, não construída por mãos de homens. Olha que precioso, irmãos. Isso aqui, um dia, voltará ao pó, virará nada. Mas no dia em que isso acontecer, estaremos na habitação celestial, eterna com Deus. Eu gostei muito da versão, de uma outra versão da Bíblia, em que fala que essa casa temporária, ele chama de barraco. Irmãos, eu achei que foi a melhor descrição. Isso aqui é um barraco. Por quê? Eu gostei melhor da descrição de barraco do que casa, porque o barraco ele é mais vulnerável. O barraco ele é mais frágil. E é isso que somos, irmãos. Vulneráveis, frágeis nesse corpo aqui. Irmãos, um vírus que só foi possível enxergar a partir de lentes microscópias, derrubou isso aqui, é um barraco. Quantos barracos não foram tombados na pandemia? Por um vírus que a gente não conseguia ver a olho nu, de tão pequeno. Então é nesse sentido que eu falo, a gente é frágil. Isso aqui não presta para absolutamente nada se não tiver algo precioso aqui, que é o Espírito de Deus. Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu tenho por certo de que eu tenho um tesouro de ouro num vaso de barro. Aqui, barro, o que está dentro é precioso, é o Espírito de Deus em nós. Precisamos valorizar a presença do Espírito Santo, irmãos. Você já agradeceu hoje porque o Espírito Santo poderia habitar em tantos palácios e ele decidiu habitar nesse barraco e nesse barraco aí? Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós. Aí, irmãos, quando a gente fala sobre a passagem da vida para a eternidade, a gente está falando que é uma transição. Então, eu passo da vida aqui na terra para a eternidade através da morte. Eu morro e vou para a eternidade. E aí, quando fala de morte, de verdade, assim, a minha intenção, e eu orei muito a Deus para que isso não acontecesse, é que esse momento não ficasse fúnebre aqui para nós. Não fosse tomado um ambiente de muita tristeza, porque a morte para o cristão não é o fim, amém? A morte para nós é o começo daquilo que nós buscamos, idealizamos e por isso estamos aqui, amém? A morte é uma transição para herdarmos as promessas de vida eterna. E aí, eu acho que Paulo, ele descreve, primeiro, o escritor de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 2, ele dá um recado para nós cristãos acerca da morte. Ele diz assim: é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque a morte é o destino de todos.
os vivos. Eu vou ler ali que eu acho que está melhor. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Amém? A morte é um destino de todo mundo vai morrer sem medo. Amém? Amém? Sem medo, gente. A gente vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Por que a gente tem tanto medo? Entre o primeiro suspiro e o último suspiro, é apenas é apenas um sopro. E aí, o Salomão, ele diz lá para Eclesiastes, ele fala, é melhor estar numa casa onde tem luto do que numa casa onde está festa. Porque na casa onde tem luto tem reflexão. Você vai numa casa que tem luto, não está ninguém no pique-pique, oba-oba. Você vai numa casa onde tem luto, não está ninguém embriagado falando bobeira. Você vai numa casa onde tem luto, as pessoas estão introvertidas, reflexivas, pensando no que é a vida. Pensando naquele que se foi, na saudade que foi deixada, a lembrança que ficou. Pensando em adaptar-se à sua vida a partir da morte ou do falecimento daquele ente querido. Esse é o ambiente da casa onde tem luto. E aí o homem mais sábio da Bíblia fala assim, é melhor estar nesse lugar. Por quê? Porque é melhor a gente refletir sobre a brevidade da nossa vida. Precisamos encarar a morte. Fato, nós vamos morrer, mas nós precisamos encarar isso de maneira mais natural como cristãos. E aí o Paulo nos ensina isso, quando ele já está no finalzinho da sua vida. Paulo já tinha feito tudo o que tinha para fazer. Paulo já tinha vivido uma vida com propósito. Paulo, durante toda a sua trajetória, a gente vai olhar para as escrituras, ele priorizou o reino. E todas as outras coisas foi acrescentada para o Paulo. O Paulo foi um exemplo de fé, perseverança. O Paulo foi um exemplo de serviço ao Senhor, amor ao Senhor. O Paulo foi um exemplo de alguém que negou a sua própria vida, suas próprias vontades, seus desejos, seus direitos. Ele abriu mão de tudo isso em prol do Evangelho, em prol de Cristo. E aí esse Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8, Paulo diz assim, digo isso, e ele já no finalzinho da vida, tá? Falando para o Timóteo, digo isso, porque não estarei por perto para te auxiliar muito tempo mais. Meu tempo aqui está quase terminando. Daqui a pouco, eu estarei a caminho do céu. Meu tempo aqui está quase terminando. Mas a gente não vê a fala de Paulo, uma fala fúnebre, triste, abatido, pesaroso. A gente vê o Paulo falando assim, olha, meu tempo aqui está quase acabando. Eu vou ficar só mais um pouquinho com você. Porque daqui a pouco eu estarei no céu. Fala, céu! Quem almeja o céu? Amém. Estaremos no céu, Paulo disse. No 7 ele diz assim, muito tempo eu lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos aqueles cujas vidas mostraram que eles estão aguardando a sua vinda. Quem aqui está aguardando a vinda do Senhor? Paulo diz que para quem está aguardando a vinda do Senhor, há uma coroa que nos está preparada. Há uma coroa de justiça, há um céu nos aguardando, há algo melhor do que essa terra, irmãos. E é tão maravilhoso ver Paulo falando disso, porque ele fala sobre a morte de uma maneira leve. Ele encara a morte como nós devemos encarar. A morte para nós é alívio da dor, do sofrimento, da tristeza e início de uma grande e poderosa promessa. Quando eu estava estudando e percebendo a palavra vida, observando a palavra vida começa com V
E depois vem o quê? De novo. Ida. Primeiro a gente vem, mas a gente também vai. A palavra vida começa com V e termina com ida. Vamos partir em algum momento. Eu acredito muito que a gente já vem de Cristo, a gente já vem para esse mundo com data de validade, igual todo produto. Quando você compra um produto, qualquer produto de higiene, farmácia, mercado, ele não vem lá com a data de validade? Data de fabricação e a data de vence? Assim somos nós, a diferença é que no produto a gente vê. Na gente, a gente não tem o poder de saber quando vai ser o dia de partida. Mas a gente já vem com a data em que o Senhor estabeleceu para voltarmos para a nossa casa. Tiago 4,14, o Tiago está dizendo assim, sobre a brevidade da vida. Olha o que o Tiago fala. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente tem planos, sim ou não? A gente tem uma agenda já para amanhã, sim ou não? Mas é certeza de que a gente vai... Não. Então o Tiago está fazendo essa reflexão com a igreja. O Tiago está falando assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida, o Tiago está dizendo? Vocês são como uma neblina, ou como um vapor, em outras versões, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A neblina, a gente vê a hora que ela vem? Quando você olha, neblina. E a hora de ir embora? Quando você menos espera, você olhou de novo, a neblina já dissipou, foi embora. A panela no fogo, falando do vapor, é a mesma coisa. Você liga a panela, não tem vapor, não tem nada. Você dá as costas, lavou um copo, quando você volta, começa a subir o vapor. Quando você apaga o fogo, vira as costas, não dá 3 minutos. Você olha na panela de novo, cadê o vapor? O Tiago está fazendo essa reflexão, ele está dizendo, assim é a vida, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Jó 7, apenas a parte A do versículo, o Jó vai falar assim, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. E aí a gente vai ver em Salmos de número 144, verso 4, o salmista dizer, o homem é como um sopro, os seus dias é como uma sombra passageira. A vida é breve. O tempo em que nós temos para viver aqui é muito menor comparado ao tempo da eternidade. E aí eu quero fazer 2 reflexões e a gente caminha para a conclusão da nossa mensagem aqui esta manhã. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é, a vida é breve, nós estamos amando a Deus como deveríamos amar? A vida é breve, Jesus é o caminho para a eternidade, a morte é a transição da vida para a eternidade. E qual é o propósito da nossa vida aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Lá em Marcos, capítulo de número 12, verso 30, vai nos dizer isso. Isso é Jesus replicando a lei no Novo Testamento. Jesus está dizendo assim, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu... Oi, vocês estão aí? Amém? Não fizeram uma passagem ainda não? Misericórdia, se eu tivesse de cabecinha abaixo e não tivesse os vendo pelas vozes, eu ia pensar que da quantidade que tínhamos no início, já não temos mais agora. Vamos juntos, bem forte. Marcos 12, 30, vamos começar o versículo de novo. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as tuas forças. Estamos amando a Deus nessa qualidade?
Será que estamos amando a Deus tal como o Senhor pede para que nós o amemos? Eu abri a mensagem falando que se o Senhor tem o nosso coração, Ele tem o quê? Tudo de nós. Se o Senhor tem o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Por isso nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração. Irmãos, por que eu preciso amar a Deus de todo o meu coração? Porque aquilo que eu amo, eu me torno parecido. O objeto do meu amor tem o meu olhar o tempo todo. Eu estou olhando para o objeto do meu amor o tempo todo. Eu estou olhando para o ser a quem eu amo o tempo todo. E quanto mais eu olho, mais eu admiro. E quanto mais eu olho, mais eu admiro, mais eu me pareço com Ele. E o objetivo de Deus com os cristãos na terra é nos tornar parecidos com Jesus, para então habitarmos na eternidade. Pensando ainda sobre a intensidade do nosso amor, nós demonstramos o nosso amor a Deus nas coisas simples da vida. Porque, irmãos, amor só no discurso não necessariamente é amor. Se eu digo para o meu esposo ou para o meu filho que eu amo e eu não tenho nenhuma atitude que demonstre isso, o meu amor é vazio, é oco. O verdadeiro amor, ele vem acompanhado de atitudes. Eu amo, logo eu tenho atitudes que demonstrem que eu amo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, supre. Quem ama, respeita. Quem ama, obedece. Demonstramos o nosso amor nas coisas simples da vida. Por exemplo, na maneira como nós administramos o nosso tempo. E enquanto eu vou falar sobre 3 pontos aqui. Eu gostaria que você refletisse sobre você. E a partir desses pontos, me disse o nível do seu amor por Deus. Primeiro, a maneira como nós administramos o nosso tempo. Nós demonstramos se amamos a Deus na intensidade que Ele está pedindo para que amássemos. Efésios 5, verso 15. O Paulo está dizendo assim para a igreja: tenha cuidado com a sua maneira de viver. Presta atenção no conselho do Paulo. Cuidado com a sua maneira de viver. Cuidado com a maneira como você vive. Não sejam como insensatos, mas sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Em outras versões, remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Então, aproveitando ao máximo a oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu administro adequadamente o meu tempo? Quando eu compreendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque quando eu compreendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu estabeleço um propósito. Consequentemente, eu tenho um foco. E consequentemente, eu não vou perder tempo, mas o tempo que eu tenho, eu preciso direcionar para o meu foco, para o meu objetivo, para o meu alvo, para o meu propósito. Estamos realmente gastando o nosso tempo de maneira sábia, como Paulo está dizendo aqui? Irmão, o tempo não vai e volta. O minuto que passou, já era. A hora passada, não volta mais. Como estamos administrando o nosso tempo? Devemos perguntar todos os dias se o que estamos fazendo com o nosso tempo está nos aproximando mais de Deus ou nos afastando mais dele. Se o que nós estamos fazendo está nos aproximando mais de Deus, glória a Deus por isso. Porque teremos tesouros que nos aguardarão na eternidade. Agora o oposto também é verdade. Continuando aqui a nossa reflexão,
Então, primeiro, como estou gastando meu tempo? Segundo, como estou gastando meu dinheiro? Irmãos, tudo isso vai falar do meu coração, do quanto eu amo a Deus, tá? Como eu estou gastando meu dinheiro? Eu estou gastando meu dinheiro sabiamente? Eu estou gastando meu dinheiro com aquilo que realmente é produtivo? Eu estou me endividando para... A moda agora esqueci, como que é que fala quando você... na minha geração fala-se amostrar, mas os jovens de agora usam um outro termo. Ostentar, obrigado, gente, é isso. Será que eu estou usando o meu dinheiro de fato para aquilo que vai gerar coisas palpáveis, produtivas, boas para mim? Ou eu estou gastando o meu dinheiro com coisas que não estão conectando a minha vida ao propósito eterno de Deus? Será que eu estou gastando meu dinheiro com vício? Vício está te conectando com a eternidade? Seja ele qual for, de qualquer espécie. Quando falamos de vício, eu não estou falando só da drogadição, eu não estou falando só do alcoolismo, eu estou falando da drogadição, do alcoolismo, da prostituição, eu estou falando do adultério. Gasta-se dinheiro para fazer tudo isso. Agora a pergunta que não quer se calar é: eu estou gastando com aquilo que vai me conectar na eternidade, irmãos? Os 3 S's de aplicativos conhecido por todos, principalmente pelas mulheres. Carol, dê uma olhadinha, uma risadinha, você já sabe qual é. Canta a bola para a equipe aqui. Shein, Shopee, tem mais uma que eu não lembro qual é. Tem 3 S's aí que acaba com as finanças do povo, irmãos. Tudo bem, não é pecado comprar, amém? Se o Senhor te abençoou, te deu recurso, compre, mas gaste com inteligência. Gaste com sabedoria. A palavra de Deus nos dá um conselho lá, o profeta Isaías, falando sobre esse tema com Israel. Isaías está dizendo assim, lá no capítulo 55, verso 2, parte A do versículo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Para que trabalhar demais, enriquecer e não produzir nada? Para que gastar a sua vida trabalhando muito para ostentar, irmãos? Quem morreu ontem não pôde escolher nem a roupa que foi sepultado, porque quem escolhe é o familiar que ficou, se a pessoa não se antecipou em vida. A gente não leva nem a roupa preferida. Para que gastar a vida, o tempo, o dinheiro naquilo que não vai nos conectar com a eternidade? Terceiro, o que vai mostrar, vai dar uma demonstração do nível do meu amor pelo Senhor, é como nós reagimos quando nos deparamos com o pecado. O pecado todos os dias bate na nossa porta, sim ou não? Diz o autor de uma música muito conhecida: todo dia o pecado vem e me? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, porque eu já morri para a minha vida, agora eu tenho a vida de Deus. Que verdade preciosa esse autor está trazendo para nós nessa música. Verdade bíblica. Irmãos, como nós reagimos quando o pecado vem e nos chama? 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo escrevendo a carta aos Tessalônicos, ele está nos dando um conselho. Ele fala, quando o pecado vem bater na sua porta, e o pecado hoje às vezes está à beira de um clique. Está à beira de uma dedadinha assim, ó, você já acessou o pecado. E aí, 1 Tessalonicenses 5:22, o Paulo está falando, quando o pecado te chamar, o que você tem que fazer? Se afasta do mal, foge, corre, chuta que é laço. O pecado vai te embaraçar, o pecado vai te tirar da eternidade, o pecado vai te tirar do propósito de Deus. Ele apareceu, não brinca com ele não, porque a nossa carne não pode com o pecado. O que nos faz não pecar é o Espírito de Deus em nós.
Não brinque com o pecado. Afaste-se. E aí o mesmo Paulo, escrevendo para o Timóteo, lá na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 22, o Paulo está dizendo assim: fuja das paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade? Pecado. Fuja, Paulo está dizendo. Mateus, capítulo de número, aí aqui a gente então conclui os três termômetros, 3 níveis de termômetro, para eu saber onde está o meu amor por Deus, para eu medir a profundidade do meu amor por Deus. Primeiro, como eu gasto o meu tempo. Segundo, como eu gasto o meu dinheiro. E terceiro, como eu lido quando o pecado bate à minha porta. E aí a segunda parte do versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O versículo seguinte de Marcos está dizendo que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro ponto de reflexão: eu estou amando a Deus o quanto eu deveria? Segundo ponto de reflexão: eu estou amando o meu próximo como eu deveria? E aí, junto com o próximo, vem uma pergunta emendada: eu estou me amando o quanto eu deveria? Porque eu só vou ter condição de amar o outro depois que eu amei a mim mesmo. Eu só vou ter condição de fazer pelo outro o que eu fiz primeiro por mim. Eu só perdoo o outro se eu conseguir primeiro me perdoar. Eu só consigo ser misericordioso com o outro se eu primeiro fui misericordioso comigo mesma. Nós estamos amando o próximo como deveria? 1 Pedro 4,8 fala sobre como nós devemos amar o próximo. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 8. O Pedro está dizendo assim para nós: sobretudo, amem de que maneira? Sinceramente. O amor seja não fingido. O amor não pode ser de palavras. Ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados, ou cobre uma multidão de pecados. Então, como eu devo amar o outro? Sinceramente. Pastora, mas isso é impossível. Irmãos, é impossível a partir do nosso amor, que é falho e corrompido por causa do pecado. Mas a partir da fonte de todo o amor, é possível amarmos uns aos outros. Apesar das nossas diferenças, o amor não está relacionado a nós termos tudo em comum, porque temos tudo em comum, nós vamos nos amar. Não é isso. Nós amamos apesar das diferenças. Eu hoje escolhi azul, você, irmão Jorge, precioso, está ali, escolheu um verde. A preferência dele foi diferente da minha, mas é possível amá-lo, apesar da diferença. Eu dei aqui um exemplo muito simbólico. É possível amar com sinceridade. Colossenses 3, 12 e 13. O Paulo também, que escreveu essa carta, ele está dizendo assim, ainda sobre a qualidade do nosso amor, tá? Uns para com os outros. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda... Que mais? Que mais? Que mais? Pronto, qualidades de um amor sincero, qualidades de um amor verdadeiro, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E no 13, o Paulo diz assim, suportem, no sentido de dar suporte. O outro está pendendo, está enfraquecendo, o outro está se distraindo, eu não tenho que empuxar a mão e acabar de derrubar. O conselho do Paulo é, suporta. Ele está pendendo, vai lá, põe a mãozinha, empurra ele, vai dando força, vai orando, vai abençoando, vai aconselhando, vai ministrando, até que ele fique forte de novo. Suportem uns aos outros.
e suportem, perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Por que nós devemos perdoar? Paulo fala no final do versículo. Porque o Senhor nos... Irmãos, se recebemos o perdão de Deus quantas vezes for necessário, quem sou eu para não perdoar o outro? Porque que eu posso me beneficiar do perdão de Deus todas as vezes que eu precisar, repetidas vezes. E eu não posso dar ao outro essa mesma oportunidade. Então nós devemos suportar perdoando. A maneira como nós lidamos com as coisas simples do dia a dia fala mais do quanto nós amamos a Deus do que os nossos discursos, irmãos. A maneira como nós amamos a Deus no nosso dia a dia, nas coisas simples, fala muito mais do nosso amor do que os nossos discursos. O próprio Jesus diz, e não adianta dizer Senhor, Senhor, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não obedecem o que eu digo. Não é todo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Irmãos, discurso não salva. O que salva? Atitude, prática. É fácil amar o diferente? Sim ou não? Não, não é fácil amar o diferente. Mas a Bíblia não está falando que é possível amar? E me dando uma ordem para isso? Sim ou não? Eu vou me unir ao perfeito amor e falar, não estou conseguindo, me ajuda. Está difícil para mim, mas eu entendo que eu preciso. Vamos junto, Espírito Santo. A gente não pode ficar preso ao discurso de eu não consigo, e sob pretexto de eu não consigo nunca amar o diferente. Nós precisamos amar, irmãos, e não mais nos discursos, mas na expressão, nas nossas atitudes. Eu convido o Ministério de Louvor aqui, e eu vou concluir falando sobre 2 exemplos de personagens bíblicos que gastaram a sua vida com o que realmente importa. 2 exemplos de personagens bíblicos que é referência para nós. Por quê? Porque gastou a sua vida com o que realmente importa. Um deles, nós falamos muito dos escritos dele em quase toda a mensagem, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele antes de ser apóstolo, discípulo, ele foi perseguidor da igreja. Mas Paulo foi perseguidor da igreja porque ele era judeu, de raiz judaica mesmo. Então todos os protocolos e rituais do judaísmo, Paulo tinha no seu currículo. O Paulo, uma das coisas que eu achei sensacional estudando esse tema sobre ele, eu pude ver que na mesma intensidade com que ele agia para o mal, quando ele veio para Jesus, ele não baixou o nível não. Ele aumentou o nível da intensidade, com a mesma intensidade com que ele trabalhava para o mal, ele trabalhou para o bem. Com a mesma intensidade com que Paulo perseguia os cristãos, Paulo depois se tornou apoiador de cristãos, fundando igrejas e estabelecendo o reino de Deus em muitos lugares. O mesmo Paulo que incendiava cristãos em praça pública, quando veio para o Evangelho, ele atava a ferida de quem era incendiado em praça pública. Quem era sobrevivente com queimaduras de 3º, 4º grau, Paulo era um apoiador, aquele que atava as feridas, não apenas do corpo, mas da alma. A gente vai ver as cartas de Paulo, quantas são as escritas de Paulo, que a gente lê até hoje, irmãos, e vem como afago no nosso coração. Vem como boca, resposta de Deus. E quantas são as vezes que as cartas que ele escreve, quando a gente vai ler, acalma a nossa alma, nos coloca frente a frente com Deus e acalma o nosso coração. Esse Paulo, ele tinha um currículo religioso impecável. Ele
tinha um conhecimento antes de ser Paulo, quando era ainda Saulo, perseguidor. Ele tinha conhecimento, conquistas e posição social. Paulo era respeitado, socialmente falando. Mas aí esse Paulo vem para Jesus, tem um encontro real, verdadeiro com Cristo, tem uma revelação clara e poderosa de quem Jesus é e o que Jesus veio fazer na humanidade. E aí o Paulo vai falar o que nós vamos ler aqui. Paulo, ele começa no 5 falando sobre o seu currículo. Ele fala assim: eu sou judeu circuncidado ao 8º dia de vida. Eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, um fariseu, ou seja, um mestre da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse é o currículo do Paulo, tá? E aí no 7 ele fala do encontro dele com Jesus. Depois do encontro dele com Jesus, o que ele considera tudo isso? Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como? Ah, não está aí, desculpa, como perda. Perdão, pensei que estava na tela, irmãos. Paulo fala: mas tudo isso aí que a religião me proporcionou, quando eu vim para Cristo, eu considero como perda, por causa de Cristo. No 8 ele diz assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas e eu as considero como esterco. Olha o que Paulo diz sobre o currículo dele. Ele fala: eu considero como esterco. Esterco é cocô de animal. Ele fala assim: eu considero como cocô, para poder ganhar Cristo. Ele fala: tudo aquilo, os títulos, as posições, os respeitos, tudo aquilo que eu tinha quando eu vim para Cristo, eu considero nada. Para mim não tem valor nenhum, depois que eu tive a revelação clara de quem Ele é. Espírito Santo, revela-te a nós. Mostra-nos o Senhor como Ele realmente é. Quebra da nossa mente os dogmas. Quebra da nossa mente, Senhor, os sofismas, os ideais, as ideias que adquirimos de Cristo, que não tem nada a ver com o que Ele realmente é. Quebra os padrões religiosos na nossa mente, Senhor. Estabelece na nossa mente Cristo tal como Ele é. Filipenses 1, 21, mesmo Paulo ainda, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguém que está gastando a sua vida com o que realmente importa, está pouco preocupado se vai viver ou vai morrer, mas que seja pelo propósito, que seja pela causa, que seja por aquilo que seja nobre, que é a causa do Evangelho. E o segundo exemplo que eu quero vos citar é o exemplo de Dorcas. Irmãos, eu citei um exemplo de alguém muito conhecido de nós e muito falado nas igrejas, que é Paulo, né? Foi quem escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Mas quem está lá, escondido, orando, suportando alguém na oração, irmãos, o período difícil que nós passamos de março, até retomarmos agora em agosto, eu, Gabriel, a minha casa, a minha família, eu tenho plena convicção de que o que nos sustentou foi a oração dos santos. O ministério de quem ora e não está aqui em cima, não está escrevendo carta para as igrejas, não está nos púlpitos por aí, não tem microfone em sua mão, em nada é menor do que os que assim os faz. Estamos de pé porque tinha quem estava orando por nós. Não deixe de orar por quem ou por aquilo que você acredita. Deus trabalha, irmãos. Há
mas eu não estou vendo. Quem disse que precisa ver? Só creia, espera, aguarda pacientemente, não deixe de orar. Tão logo você verá os frutos da sua oração. Dorcas, Atos 9, verso 36 em diante. A gente vai ver o ministério de uma mulher que trabalhava escondido por trás dos bastidores, mas o trabalho dela era tão fundamental quanto o do apóstolo, que estava abrindo igrejas, estabelecendo igrejas e formando obreiros para estas igrejas. O trabalho dela em nada era menor em proporção, em intencionalidade. O trabalho dela em nada era de menor expressão do que o do apóstolo. A gente vai ver lá em Atos 9, 36, contar a história de Dorcas, que diz assim: havia em Jope uma discípula, olha o que ela era, discípula, chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. 37. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado para um andar superior. Próximo. Como Lida ficava perto de Jope, e os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogaram: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas estavam rodeando e chorando e mostrando os vestidos e as roupas que a Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Olha a expressão de alguém que gasta a sua vida com aquilo que realmente importa. Dorcas morreu e foram mandar buscar Pedro na cidade vizinha para ressuscitar a mulher. Tem gente que morre e algumas pessoas dizem: ah, morreu? Agora tem gente que morre e há um clamor para buscar na outra cidade alguém que detém a autoridade e o poder que vem de Deus para ressuscitar mortos, e falar assim: não, nós não vamos nos conformar, o não nós já temos, vamos tentar o sim. E aí chamou Pedro para ressuscitar a Dorcas. Aí o Pedro ora, a Dorcas ressuscita, no próximo verso, que vai mostrar, Pedro ora, a Dorcas ressuscita e todos se alegraram. Irmãos, aqui fica uma reflexão muito profunda para nós. Quando nós partirmos daqui para a eternidade, qual é a lembrança que a gente vai deixar? Quando o Senhor nos chamar de volta para casa, será que a nossa vida é uma vida tão expressiva que as pessoas vão sentir falta? Será que o que estamos fazendo vai fazer com que a nossa comunidade sinta falta? Irmãos, quem tem a sua vida, quem está gastando a sua vida com o que realmente importa, a sua vida tem tamanha expressão que quando você faltar, quando você voltar para casa, vai ficar assim a saudade no coração de todos aqueles que a amava, e vai ficar a lembrança e os escritos: fulano era assim, que saudade da comida de Beltrano, da roupa que ela costurava, dos conselhos que ela me dava. Quando eu conversava com fulano, às vezes eu estava com o coração tão angustiado, e eu recebia calma. Uma vez, eu estava em casa passando necessidade, e um grupo de irmãos
me enviaram cesta básica. Esses irmãos não fazem ideia da expressão da vida deles, naquele momento, na nossa família. Irmãos, nós precisamos ser esses agentes que representam Deus e o reino. Para de semear aquilo que não é Deus. Para de contender, para de ficar brigando. Se te baterem de um lado da face, dá o outro. Se te pedir a túnica, dá a capa. Esse é o evangelho, o qual nós servimos e acreditamos. Para de pagar o mal com o mal. Para de fazer questão e ficar sem falar, dormir sem falar. Para de ficar brigando por coisa pouca, coisa que não tem valor. Brigas às vezes por coisas que não influem nem contribuem. A vida é passageira, a vida é breve. Gasta a sua vida com o que realmente importa. Perdoa, libera perdão, recebe perdão e toca a vida. Precisamos ser mais cheios do Espírito de Deus para expressar a grandeza de quem Deus é. Paulo e Dorcas foram fiéis a Deus, vivendo de maneira abnegada. E viver de maneira abnegada quer dizer que eles renunciaram todos os seus desejos pessoais, fazendo sacrifício para servir a Deus e ao próximo. E você? Vou repetir, Paulo e Dorcas foram fiéis a Deus, vivendo de maneira abnegada, renunciando desejos, fazendo sacrifícios para servir a Deus e ao próximo, a Deus e ao próximo. E eu e você. Será que nós estamos gastando a nossa vida com o que realmente importa? O Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. E uma vez que a gente gasta a nossa vida com o que realmente importa, a vida fica leve, irmãos. Fica mais fácil. Fica mais gostoso. O ambiente onde a gente está fica mais agradável. Eu me torno uma pessoa mais agradável quando eu estou vivendo o propósito para o qual eu fui criada. Enquanto nós ministramos essa canção, eu gostaria que você se colocasse de pé e orasse ao Senhor agora. E à medida em que você coloca a sua vida diante de Deus, você avaliou o nível do seu amor. Se você não amava, pede para que o Senhor coloque mais amor, coloque amor no teu coração por Deus. Se você já amava, pede para que Ele aumente a intensidade desse amor a ponto de nós obedecermos até aquilo que para nós parece impossível.